Bom dia, de novo convosco para falarmos das leituras do próximo domingo. Este domingo é o 29º do tempo comum do ano A. É muito interessante a primeira leitura, que se passa no cenário da Babilónia, quando os exilados de Judá aí se encontravam sem esperança de regresso à sua pátria. Aí surge o profeta que anuncia o Messias. E quem é o Messias? Naquela altura, o Messias daquela altura. Bom, a Babilónia, a cidade opressora, a cidade conquistadora, a cidade tirana, pois agora também tinha os seus dias contados. Um novo império surgia e era o rei Ciro da Pérsia, que ia conquistando império sobre império, iam caindo, enfim, os vários tronos, e Ciro apresentava-se como um homem bom, um homem desejado pelos conquistados, não é? E aqui também é Ciro que é o instrumento das mãos de Deus para realizar a libertação de Israel e ordenar o regresso dos cativos, ou permitir o regresso dos cativos, dos exilados, a Jerusalém. É muito interessante. Por causa de Jacó, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso, quando ainda não me conhecias. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, para que se saiba do Oriente ao Ocidente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém. Bonitas estas palavras postas na boca de Deus e que se dirigem realmente, ou se referem de facto, a este Ciro, seu ungido, a quem o Senhor tomou pela mão direita para subjugar diante dele as nações e fazer cair as armas da cintura dos reis, para abrir as portas à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada. Bonito, não é? Portanto, este regresso dos exilados, o fim do exílio da Babilónia, pelas mãos deste pagão, que nem sequer, enfim, amava Deus, mas Deus serve-se dos acontecimentos e serve-se inclusive destes homens, não é? Que são realmente o seu braço para realizar o bem. A leitura do Evangelho de hoje, ou deste domingo, refere-se mais a um diálogo que o Senhor tem com os fariseus. Os fariseus e os herodianos, portanto, os partidários de Herodes, uniram-se para tentar apanhar Jesus numa armadilha. Por isso lhes tendem assim esta rasteira a ver como é que o Senhor se vai deslindar. E a pergunta era simples. Era se deveria ou não pagar o imposto a César. Israel era um Estado, era nada. Era uma província romana. Portanto, Roma é que era o senhor, o império que dominava. E, portanto, o imperador naturalmente lançava os impostos que iriam servir aos interesses do império, naturalmente. E o Império Romano era um império organizado, com exércitos, com estradas que se estabeleceram, vias romanas, por toda a parte, e, portanto, para estímulo das comunicações, do comércio, da cultura e da paz. Então, eles vêm pedir a Jesus se deveria ou não pagar o imposto a César. Esta pergunta parece inofensiva, parece que é uma questão se sim ou não, os impostos têm razão de ser ou não, mas não era. Porque as moedas dos impostos eram sempre com efígie de alguém e estava proibido na Bíblia representar a figura humana ou, portanto, usar essas representações humanas e, sobretudo, de ídolos, não é? E homens que se intitulavam Deus, como era o imperador. Portanto, eles chegam e os judeus piedosos, portanto, recusavam simplesmente essa moeda, não a tinham, não a usavam nem sequer no templo.
pois é precisamente no templo, no pátio dos gentios, que eles vão ter com Jesus para lhe armar esta armadilha, esta ratoeira. Se Jesus respondesse que se deviam pagar os impostos a César, iriam acusá-lo de colaboracionista, iriam acusá-lo de que estava a ser blasfemo porque, adorava, portanto, ou permitia a adoração das imagens humanas e, portanto, estava contra a Bíblia, que diz que não se deve esculpir nenhuma imagem humana. E se dissesse que não se devia pagar, mas evidentemente também estava mal, porque iriam acusá-lo as autoridades romanas, como sendo fora da lei, que não pagava os impostos. Então a pergunta é simples: mestre, devemos ou não pagar o imposto a César? Mas esta pergunta é insidiosa, é maliciosa, porque mestre, sabemos que é sincero e que ensina segundo a verdade, o caminho de Deus, sem te deixares influenciar por ninguém, pois não fazes exceção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. Portanto, vejam a bajulação. Sabemos que és bom, mestre, diz lá. E Jesus, percebendo a sua malícia, diz-lhes: por que me tentais, hipócritas? Chama-lhe hipócritas. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles queiram também. Meteram a mão ao bolso e tiraram logo a moeda que lhe apresentaram a Jesus. E Jesus disse: de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: de César. E Jesus responde muito simplesmente: então, devolvei a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Claro que em português a frase está: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas não é dai, é devolvei. Devolver. Se a moeda era de César, era dele. Portanto, era a ele que devia. Pronto, os impostos. E assim resolve a questão. O Senhor resolve a questão. E dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? É o ser humano. É o ser humano. O Senhor criou o homem e a mulher à sua imagem e sua semelhança. O homem é a imagem de Deus. Portanto, o homem, o ser humano, é de Deus. Dai a César, devolvei a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E assim está a questão resolvida. Portanto, uma bonita reflexão para todos nós nesta semana. Oxalá que, isto é só apenas um indicativo do que poderemos refletir, porque também a segunda leitura, que é o princípio da carta aos Tessalonicenses, também nos vem dizer uma palavra muito bonita. Nós sabemos, irmãos amados por Deus, como fostes escolhidos. Portanto, nós fomos escolhidos por Deus. Portanto, nós fomos escolhidos. O Evangelho não vos foi pregado só com palavras, mas com obras poderosas, com a ação do Espírito Santo. Nós somos os escolhidos de Deus. Tomemos consciência desta nossa realidade, de sermos escolhidos e amados pelo Senhor, e que estamos neste mundo para fazer prevalecer e respeitar a sua imagem, pois a sua semelhança que está presente em todos os seres humanos, em todas as pessoas. Por isso, no meio desta pandemia em que nos encontramos, não nos deixemos iludir e procuremos amar e servir a cada um, procurando o bem de cada pessoa. Obrigado pela atenção.